Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num livro bem interessante que tenta ligar ciência e transformação pessoal. É o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Oi, é um livro que causa impacto, né? A proposta é bem audaciosa. Sim, bastante. Ele promete usar neurociência, epigenética, até física quântica para ensinar a gente a reprogramar o cérebro, sabe? Se livrar daqueles hábitos que limitam a gente e, no fundo, criar uma nova realidade. Exato. E o Dr. Dispenza tem uma história pessoal com isso, né? Ele tem formação em bioquímica, quiropraxia, mas foi depois de um acidente que ele realmente mergulhou fundo nesse poder da mente para a cura. Pois é. Então, o nosso papo aqui é para destilar um pouco esses ensinamentos. Tipo, como é que os nossos pensamentos, as nossas emoções, como é que eles moldam mesmo a nossa vida. E o principal, dá para quebrar esses padrões? Vamos lá, vamos tentar desvendar isso. Vamos sim. O ponto de partida, eu acho, é uma mudança bem grande na forma como a gente normalmente pensa sobre mente e matéria. Como assim? Historicamente, a gente via mente e matéria como coisas separadas, né? Mas aí vem a física quântica, muito por causa das ideias do Einstein sobre energia e matéria, e ela sugere que está tudo muito mais conectado. Conectado como? A ideia é que nossos pensamentos, nossas emoções, eles não ficam só dentro da cabeça. Eles geram sinais, tipo elétricos magnéticos, que vão para um tal de campo quântico. Campo quântico? Pensa como se fosse, sei lá, uma rede invisível de energia e informação, cheia de possibilidades infinitas. Peraí, então você está dizendo que o que a gente pensa, o que a gente sente, pode mesmo afetar o que acontece lá fora, na nossa vida? Isso soa meio... É uma ideia forte, né? A teoria que o Dispenza traz é assim. Quando a gente alinha uma intenção bem clara, um pensamento focado, com uma emoção elevada, tipo sentir gratidão, alegria, antes daquilo que a gente quer acontecer. Sentir antes. Como assim? Esse é o ponto-chave. Sentir como se já fosse real. Isso cria uma assinatura eletromagnética coerente, sabe? Um sinal forte. E esse sinal vai para o tal campo quântico. E o campo responde? Segundo ele, sim. Mas não responde só o que a gente pede na superfície. Responde a quem a gente está sendo naquele momento, energeticamente. Nossas crenças mais profundas, nosso estado de ser. É isso que importa para começar a mudança. O desafio é conseguir se soltar do passado, das emoções de sempre, para acessar essas possibilidades novas. Entendi. Faz sentido. Se a mente tem esse poder todo, como é que a gente faz para não ser controlado justamente pelo contrário? Pelo ambiente, pelas reações do corpo, pelas memórias que prendem a gente. Acho que agora a coisa fica mais prática, né? Exatamente. É aí que entra a neurociência na história. O nosso ambiente, as experiências que a gente viveu, isso literalmente molda o nosso cérebro. Vai criando conexões, as redes neurais. Tipo uns caminhos que o pensamento segue. Isso, como se fossem autoestradas. Pensamentos e reações repetidas viram automáticas, viram hábitos, programas que rodam no subconsciente. Para mudar isso, o Dispenza diz que a gente precisa pensar de um jeito que seja maior que as nossas circunstâncias atuais, que vá além do ambiente que a gente conhece. E como faz isso? Ele fala muito do ensaio mental. Ensaio mental. Visualizar. É mais que visualizar, é praticar na mente de forma bem viva, com detalhes, com emoção, uma ação nova, um estado novo, como se já tivesse acontecendo. E o interessante é que a neurociência mostra que o cérebro, ele não diferencia muito bem uma experiência real lá fora de uma que a gente imagina intensamente aqui dentro. Sério? Então a gente pode criar as conexões neurais para um futuro novo antes dele chegar? A ideia é essa, instalar o hardware neural antes, só com a mente focada. Pensa naquelas figuras históricas, sabe? Que tinham visões fortes, mesmo com tudo contra. Eles viviam aquilo dentro deles primeiro. E o corpo? Onde ele entra nisso? O corpo é fundamental nesse ciclo. Cada pensamento dispara uma reação química,
O cérebro libera neurotransmissores, aí ativa hormônios, o sistema nervoso, e isso gera um sentimento no corpo. E o sentimento? O sentimento tende a gerar mais pensamentos iguais àquele sentimento. Vira um ciclo. Pensar gera sentir, que gera mais pensar parecido. E o ponto crucial é que o corpo pode ficar quimicamente viciado nesses estados emocionais. Viciado? Mesmo nos negativos? Tipo raiva, culpa? Sim, mesmo nesses. O corpo se acostuma com aquela química e passa a pedir por ela para se sentir normal, entre aspas. Ele vira quase a mente subconsciente, sabe? Mantendo aquele padrão. Nossa! Então a gente fica preso nesses loops, reagindo ao presente com a química do passado. Parece um programa rodando escondido. É uma boa analogia. E essas emoções repetidas podem até marcar as experiências no corpo. Aí entra a epigenética. Ah, a epigenética. É aquela ciência que mostra como o ambiente e Dispenza diz que o nosso ambiente interno, de pensamentos e sentimentos, é super poderoso, pode influenciar como nossos genes se expressam. Não que mude o DNA, mas liga ou desliga certos genes. Caramba! Então, a gente fica ou preso no passado, ou vivendo um futuro que é só uma repetição do passado. Para quebrar isso, a chave é estar presente, no agora. Porque é no presente que todas as possibilidades lá do campo quântico existem. O desafio é superar os 3 grandes, como ele chama: o ambiente externo, o corpo condicionado e a nossa percepção do tempo sempre voltada para o passado ou futuro. Entendi. Ambiente, corpo e tempo. E ele fala de modos de viver diferentes, né? Isso, ele contrasta 2 modos, sobrevivência e criação. O modo de sobrevivência é aquele da reação ao estresse, né? Luta ou fuga. O sistema nervoso simpático ativado. Que a gente conhece bem. Pois é, e o problema é que nós humanos conseguimos ativar isso só pensando. Ficamos remoendo o passado, ansiosos com o futuro. Isso gera estresse crônico. A gente fica viciado na química dessas emoções. Medo, raiva, competição. Nesse estado, a gente se vê como alguém. Uma identidade bem definida pelo corpo, pelo ambiente, pela história. Parece escrever bastante o nosso dia a dia, né? Sempre reagindo. E qual seria a alternativa, o outro modo? A alternativa é o modo de criação, mas para acessar ele é preciso fazer o movimento contrário. Se desapegar dessa identidade fixa, desse alguém que a gente acha que é, com todas as limitações. Se desapegar, como assim? Virar ninguém? Ele usa essa palavra, ninguém, mas não no sentido ruim de não ser nada. É no sentido de ser pura consciência, desidentificado das coisas, das pessoas, até do próprio corpo, do tempo, só consciência presente. Um estado mais aberto, neutro. Exato. Nesse estado, a gente estaria mais conectado com aquela inteligência maior do campo quântico, livre das emoções reativas da sobrevivência. O nosso lobo frontal, a parte do cérebro da consciência, da intenção, ele é chave aqui. Permite a gente observar os padrões antigos e criar novas possibilidades de propósito. E a cura, a mudança, viriam daí? Nesse modelo, sim. A mudança radical vem de dentro. O livro até cita um caso de um homem chamado Bill, que teria superado um diagnóstico sério, mudando esse estado interno, cultivando emoções elevadas, saindo do ciclo do medo. Isso parece poderoso demais. Mas como é que se faz isso na prática? Não deve ser só estalar os dedos, né? O livro deve ter um método. Com certeza não é mágica. Exige prática, consistência. Ele descreve uma progressão. Pensar, fazer, ser. Pensar, fazer, ser. Isso. Primeiro você aprende algo novo, cria uma intenção. Isso é o neocórtex, o cérebro que pensa. Depois você age de acordo com isso, cria uma experiência nova. Aí entra o cérebro límbico, emocional. E isso gera sentimentos novos. E o ser? O ser vem da repetição. Quando você repete essa ação e esse sentimento muitas vezes, vira um hábito novo, um estado de ser automático. Fica gravado lá no cerebelo. É a neuroplasticidade em ação.
Aquela história de neurônios que disparam juntos se conectam. Exatamente. A gente pode criar e fortalecer os caminhos do nosso novo eu. E o contrário também vale. Se não usa, perde. As conexões antigas dos hábitos ruins vão enfraquecendo. Faz sentido. E tem um ponto importante que ele chama de adiferência. É aquela distância entre a imagem que a gente mostra para o mundo e quem a gente realmente sente que é por dentro. A máscara social. Tipo isso. Muitas vezes vem de emoções antigas guardadas, culpa, vergonha, e daquela necessidade de aprovação externa para se sentir bem. A gente acaba vivendo para manter uma fachada. Reconhecer essa diferença interna, encarar isso, mesmo que doa, é um passo crucial para a mudança de verdade. Entendi. E qual a ferramenta principal para lidar com tudo isso? Para desaprender o velho e aprender o novo? A ferramenta central que ele propõe é a meditação. Meditação? Mas não só para relaxar, imagino. Não mesmo. Na abordagem dele, é um método bem ativo para ir além da mente que fica tagarelando, analisando, duvidando, para acessar o sistema operacional do subconsciente. Acessar o subconsciente? Para quê? Para observar nossos pensamentos e sentimentos sem ficar julgando, sabe? Como uma testemunha. Ele chama isso de se familiarizar com o eu antigo. E principalmente para reprogramar o nosso estado de ser de forma intencional. E como isso funciona no cérebro? Fisiologicamente, envolve aprender a mudar as ondas cerebrais, sair daquele estado de alerta beta e ir para estados mais calmos, receptivos, alfa e teta. É nesses estados que o subconsciente fica mais acessível. E também buscar a tal da coerência cerebral quando o cérebro funciona de forma mais integrada. Tá, e como a gente se prepara para esse tipo de meditação? Não é só sentar de qualquer jeito, né? Imagino que tenha dicas. Sim, a preparação ajuda muito. Ele sugere coisas como achar um lugar quieto, sem ninguém interromper, para diminuir a influência do ambiente. Lembra? Um dos 3 grandes. Certo. Sentar com a coluna reta para ficar alerta, consciente, fechar os olhos para diminuir a informação sensorial de fora. E a chave é a consistência. Praticar todo dia, de preferência de manhã cedo ou antes de dormir. Nesses horários, ele diz, a porta para o subconsciente está meio que mais aberta. O objetivo é que vire um hábito mesmo. Ok. Teoria entendida, preparação também. Vamos dar uma olhada então nesse processo de meditação que ele estrutura em 4 semanas? Como é essa jornada? É um processo bem passo a passo. Cada semana adiciona uma camada. Na semana 1, o foco total é na indução. Indução. São técnicas para acalmar a mente tagarela. Tipo, focar a atenção em partes do corpo, uma por uma, ou visualizar uma água subindo pelo corpo. O objetivo é sair das ondas betas, alerta, e entrar em alfa ou teta. Relaxamento, acesso ao subconsciente. É trazer a consciência para o corpo, sentir o espaço que ele ocupa, ficar menos perdido nos pensamentos. Entendi. Primeira semana é para aquietar a mente, conectar com o corpo. E na segunda? Na semana 2, a coisa aprofunda. Entram 3 passos importantes. Primeiro, reconhecer. Identificar bem claramente o que você quer mudar. Qual aspecto do eu antigo? Uma emoção, uma crença? Ser específico. Exato. Depois, admitir e declarar. Aqui é sobre ser vulnerável. Reconhecer essa verdade para si mesmo e, simbolicamente, falar sobre ela para um poder maior, sabe? Mesmo que em silêncio. E terceiro, render-se. Render-se. Soltar o controle. Isso. Entregar o como a solução vai aparecer para uma inteligência maior, para o campo quântico. Confiar que o resultado pode vir de um jeito que a sua mente consciente nem imagina. Aí vale notar, o material que a gente viu alerta que para algumas pessoas essa introspecção pode virar ruminação, ficar remoendo o problema. É um ponto de atenção. É bom saber. Reconhecer, admitir, render-se. Ok. Semana 3. A semana 3 é para treinar a autoconsciência no dia a dia. Os passos são observar e relembrar e redirecionar. Observar. Ok. Observar a si mesmo. Virar um detetive dos seus próprios padrões automáticos de pensamento, comportamento, sentimento, aqueles ligados ao velho eu que você quer mudar.
Ficar atento. E redirecionar é quando você percebe o padrão surgindo, você intervém. Como assim, intervir? Dá um comando mental firme, tipo mude ou cancele. É para interromper o programa automático antes que ele tome conta. É usar a vontade consciente para não seguir o caminho de sempre. Faz sentido. Identificar e interromper. E a última semana, a quarta? Finalmente, na semana 4, o foco muda totalmente para construir um novo. Os passos são criar e ensaiar. Criar um novo eu. Exatamente. Usar a imaginação de forma bem direcionada para visualizar esse novo eu ideal. Mas não é só pensar, é sentir. Sentir as emoções elevadas, alegria, gratidão, liberdade, como se aquilo já fosse a sua realidade agora. Ah, de novo, sentir antes. Isso. Se perguntar, como seria a melhor versão de mim? Como essa pessoa pensaria, sentiria, agiria? Repetir esse ensaio mental fortalece os novos circuitos neurais e condiciona o corpo a essa nova mente, a esse novo estado. Uau, é um processo bem estruturado. Sim, e depois dessas 4 semanas, vem o passo final, que é fora da meditação formal, é para a vida, é o demonstrar. Demonstrar. Levar para a prática. Exatamente. É viver a mudança no dia a dia, manter a coerência entre o seu estado interno, pensamentos e sentimentos do novo eu e as suas ações, não importa o que aconteça lá fora. Agir como se a nova realidade já estivesse aqui. E o que acontece quando a gente faz isso? Dispensa sugere que o universo ou o campo quântico começa a dar feedback. Coincidências significativas, as sincronicidades, oportunidades que aparecem do nada, coisas que parecem confirmar sua mudança interna. Interessante. O objetivo final é chegar num estado de transparência. É quando não tem mais diferença entre quem você é por dentro e como você se mostra para o mundo. Tudo alinhado. Aí viria um sentimento de plenitude, de conexão. E a capacidade de criar a própria vida fluiria naturalmente, não mais da falta, mas da totalidade. Mas, de novo, é bom lembrar da crítica. Talvez isso simplifique um pouco as coisas, né? Ignorando fatores sociais, econômicos que também influenciam muito a vida das pessoas. Sim, um ponto importante para ponderar. Mas ok, resumindo a essência de tudo isso, parece que a grande mensagem é que a mudança de verdade vem de dentro para fora, né? Precisa de um manejo consciente dos pensamentos, das emoções. Isso. E a meditação, nesse contexto, não é só para dar uma relaxada. É uma ferramenta ativa mesmo para a gente olhar nossos programas internos, desaprender o que não serve mais e reprogramar o nosso ser em vários níveis, neural, químico e quem sabe até quântico, como ele propõe. Exatamente essa é a ideia. Central. Bom, e com isso a gente encerra essa nossa exploração aqui pelas ideias principais do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Uma abordagem bem intrigante, né? Que mistura a ciência com práticas mais contemplativas, sugerindo que a gente tem sim um poder interno para remodelar nossa biologia e nossa vida, usando a mente, as emoções e a meditação como chave. É uma perspectiva poderosa e talvez fique uma reflexão final para quem nos ouve pensar um pouco. Baseado nesse modelo todo, se você pudesse escolher só um pensamento ou um sentimento, aquele que é mais habitual, para transformar completamente, qual seria aquele que destravaria a maior mudança na sua realidade pessoal? Onde está o ponto de maior alavanca para cada um? Uma pergunta forte para a gente levar, né? Bom, obrigado pela companhia nessa análise. Até a próxima.